Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Yuri Porto, educador canino, e por aqui a gente fala de cachorro, tá certo? Hoje eu vou falar de um tema muito importante relacionado principalmente à saúde do seu cachorrinho e mais especificamente da saúde psicológica dele. Hoje eu vou falar de desamparo aprendido. Desamparo aprendido é um problema, digamos assim, que o cachorro acaba desenvolvendo e muitas vezes as pessoas nem percebem. Na verdade, é um problema muito confundido com talvez um aprendizado. Muitas vezes a pessoa ela não entende que isso na verdade é um problema. Ela não entende que na verdade isso é uma coisa negativa para o cachorro. Mas eu tô falando aqui, né, e você não sabe nem o que é ainda. Vou te explicar e aí tu vai entender o que eu quero dizer. Você já vivenciou a situação de levar o seu cachorrinho pro veterinário e ele ficar tentando sair dali, ele ficar querendo não, tipo, você coloca ele lá em cima da mesa do veterinário e aí ele não aceita ficar lá, ele fica querendo descer, ele fica tentando fugir, ele fica tentando se livrar daquilo, ele não aceita o toque do exame físico, às vezes ele tem que fazer um exame de sangue, né, e ele não aceita aquela manipulação, não quer fazer aquele procedimento, né? E alguém vai lá e segura ele. E aí ele acaba meio que forçado, né? Ele acaba fazendo aquele procedimento, porque seguraram ele, contiveram ele e aí conseguiram fazer o procedimento que precisava. E aí isso acontece uma, duas, três, cinco, 10, 20 vezes. E aí depois de acontecer assim várias vezes, depois de um bom tempo isso acontecendo, o cachorro ele parece que aprendeu, parece que aceitou, parece que entendeu que é só um procedimento normal, de rotina, eu vou ter que ficar aqui quietinho, vamos fazer aqui o que estão precisando fazer e pronto, eu vou embora depois. E aí, quando coloca o cachorro lá em cima da mesa do veterinário, às vezes ele até deita, às vezes ele fica lá paradinho, nem se mexe. Isso acontece muito também com o banho, tá? E aí o cachorro fica paradão lá no banho, nem se mexe, e a pessoa acha que tá ótimo. Ah, que massa, ele entendeu, né? Que não faz mal, ele entendeu que é rapidinho e já resolve. E na verdade não, ele não entendeu nada disso. Na verdade, ele tá com esse problema do desamparo aprendido, tá? E o que é esse desamparo aprendido? Ele é um problema muito relacionado à apatia, tá certo? O cão ele fica apático, na verdade o indivíduo, mas aqui relacionado ao cão que a gente está falando, né? Ele fica apático frente a situações, digamos assim, situações críticas da vida dele, situações onde ele entra ali em um momento que ele não gosta muito, principalmente, né? Vão ser situações que ele não gosta, vão ser situações que ele quer evitar, que ele não se sente à vontade, mas ele fica apático frente às situações, ele não tenta fugir ou ele não tenta se desvencilhar daquela situação que seria o comportamento natural dele. Em vez disso, ele fica apático, ele fica parado e ele só aceita aquilo acontecendo. E por que que isso acontece? Isso acontece justamente pelo exemplo que eu acabei de dar. Isso acontece quando o cachorro ele entende que não importa o que ele faça, as consequências do ambiente, a situação que ele não gosta, vai acontecer do mesmo jeito. Então não importa o que ele fez em cima da mesa do veterinário, aquela situação que ele não gosta, aquele procedimento que ele queria evitar aconteceu do mesmo jeito. Ele se debateu, ele latiu, ele tentou morder, ele tentou pular da mesa, ele tentou sair correndo, nada disso funcionou. Continua acontecendo o exame de toque, continua acontecendo o exame de sangue, continua acontecendo, sei lá, cortar as unhas, continua acontecendo o banho, continua acontecendo a escovação dos pelos. E aí esse cachorro, ele acaba entrando em um estado de desligamento. Ele, quando chega nesse estímulo, por exemplo, quando ele chega na mesa do veterinário, ele desliga, ele fica apático. Por quê? Ele aprendeu que não importa o que ele faça, ele não vai conseguir se livrar daquela situação. Aquela situação que ele não gosta, aquela situação da qual ele quer se livrar, mas ele entendeu que ele não consegue, que ele não é capaz de mudar aquela situação. E aí isso vira um problema porque essa apatia, ela, digamos assim, que é contagiosa. Ela acaba se espalhando para as outras situações da vida desse cão. E ele acaba ficando mais apático, ficando mais para baixo, ele acaba ficando mais estressado, inclusive, por conta disso, sem falar que ele está sob um estresse, ele está sob um estresse enorme no momento desse procedimento que ele não gosta.
porque ele está desligado, ele está ali apático, e é nesse momento que muita gente acaba confundindo, achando que o cachorro aprendeu alguma coisa, que ele agora fica mais tranquilo durante o banho, fica mais tranquilo durante o exame, e na verdade ele está extremamente estressado, ele simplesmente acredita que ele não tem o mínimo poder de influência no meio em que ele vive, então ele simplesmente aceita aquela realidade. E entra em um estado de apatia, entra em um estado de desligamento, entra em um estado de aceitação, tá? Ele aceita as coisas ruins que estão acontecendo com ele, simplesmente porque ele acredita que não pode mudar aquilo, tá? E isso é um problema muito grande, tá? Imagina você tentando se livrar de uma situação e nada que você faça, por mais que você tente, você não consiga se livrar, não consegue se livrar dela. Você acaba desistindo de tudo e acaba ficando preso naquela situação, acaba ficando enganchado ali e não consegue nunca progredir na sua vida porque você ficou preso naquela sua luta interna e você não consegue se livrar daquele estímulo que você não gosta, você não consegue se livrar daquele ambiente, daquelas pessoas que te incomodam, porque não importa o que você faça, você não tem saída. E aí você começa a desistir de tentar. Tá? E isso vai ser um problema enorme, como eu já falei, mas o que você deve estar se perguntando agora é como que eu resolvo isso ou como que eu evito isso, tá? E primeiro eu vou falar um pouco como que você pode evitar isso. A primeira coisa é você fazer um processo de adaptação muito detalhado com o seu cão a todos esses estímulos. Então, banho é uma coisa que a gente sabe que geralmente os cães não gostam. Procedimentos veterinários é uma outra coisa que os cães geralmente não gostam. Cortar as unhas é outra coisa que os cães geralmente não gostam. Então, tudo isso são coisas que você vai ter que fazer um procedimento de adaptação do seu cachorro a essa situação. E como que isso vai ser feito? Mostrando para ele que essa situação ela é muito legal, ela é muito interessante. Através de um contracondicionamento e de uma associação dessas atividades com estímulos positivos, tá certo? Lembrando que isso vai acontecer para prevenir o desamparo aprendido, tá certo? E uma outra possibilidade também, né, é você sempre ofertar ao seu cão a capacidade de influenciar o meio. Você ofertar ao seu cão a capacidade de interferir no meio em que ele vive. De que forma? Se ele se depara com um estímulo, com alguma coisa que ele não gosta, alguma coisa que incomoda ele, alguma coisa que ele quer evitar, dê a ele essa possibilidade de evitar esse estímulo. E aí você pode estar me perguntando, Yuri, mas eu preciso dar banho nele, eu não posso dar ele a oportunidade de não tomar banho. E aí eu vou te dizer que você precisa dar banho nele em uma frequência muito pequena. Você não precisa dar banho nele todo dia, por exemplo. Então, se todo dia você leva ele lá para dar a escolha a ele de tomar banho ou não, você consegue fazer um processo gradual de adaptação e você consegue dar a ele esse poder de escolha para ele entender que ele consegue sair das situações que ele não gosta. E aí quando você realmente precisar dar o banho nele, se você tiver feito o processo de adaptação todo da forma correta, bem gradual e respeitando o tempo e o espaço e o limite do cão, você vai conseguir dar esse banho de forma tranquila e vai ser tudo ótimo. E aí você deve estar pensando também, Yuri, eu acho que talvez meu cachorro tenha essa parada aí, como que eu resolvo? Então, para resolver isso, é um processo mais delicado, é um processo mais detalhado, porque o seu cachorro ele já entrou em um estado de desligamento, né? Ele já entrou em um estado em que ele não tenta mais apresentar nenhum comportamento, ele não responde mais a nenhum estímulo, porque ele desistiu da vida, digamos assim, ele desistiu de interferir no meio em que ele vive. Então eu recomendo fortemente que você procure um auxílio profissional para te orientar nessa situação e acompanhar todo o processo de religamento, digamos assim, da cabecinha do seu cão para ele aprender, reaprender que ele pode sim influenciar o meio em que ele vive, que ele tem sim escolhas a fazer frente às situações, frente aos estímulos que ele vai encontrar na vida dele, tá certo? Então, era isso, tá? O desamparo aprendido é esse problema, e aí você vai... detalhe, né? Você quer identificar esse problema? Como que você sabe? Se você coloca um estímulo para o seu cachorro e ele nem tenta fugir, nem tenta reagir, mas também não aparenta estar gostando, o que provavelmente ele vai fazer? Ele vai deitar encolhidinho, vai botar a orelhinha para baixo, vai botar o rabinho entre a perna, vai ficar parado, ele vai te deixar fazer o que tu quiser, sendo que ele não vai reagir a nada. Ele não vai reagir nem tentando fugir, nem tentando se livrar daquilo, nem gostando daquilo. Você vai ver que ele, vai estar tranquilo, mas aparentemente com medo, acuado, alguma coisa do tipo. E isso vai
ser um dos indicativos que provavelmente ele desenvolveu esse desamparo aprendido, né? E aí, identificado isso, né, como eu falei, procura um auxílio de um profissional para te ajudar, que vai ser muito importante, tá? E era isso, o desamparo aprendido é esse problema que é bem grave, tá? E ele deixa o cachorro muito mal, muito estressado e prejudica vários aspectos da vida desse cão. Então, fica atenta, tenta prevenir isso no teu cachorro. Se tu acha que o teu cachorro ele apresenta isso em alguma situação, no banho, na hora de cortar a unha, na hora de escovar o pelo, na hora de ir pro veterinário ou qualquer outra coisa do tipo, procura o auxílio de um profissional, tá? Para resolver isso o quanto antes e melhorar a qualidade de vida do teu cachorrinho. Não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você puder, para que as pessoas entendam isso, para que as pessoas aprendam sobre isso e evite esse mal-estar nos cães dela, certo? Comenta aí embaixo qualquer dúvida que você tiver ou qualquer coisa que você, reflexão que você levantou, né? Tipo, eu acho que meu cachorro tem tal situação e tal. Deixa aí nos comentários para mim, me conta que eu quero saber, tá? E se quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre os outros conteúdos que eu coloco, tem um link aqui embaixo na descrição que te dá vários links de todas as minhas redes sociais e de todas as minhas plataformas onde eu produzo conteúdo, tá certo? Então era isso, até a próxima semana em mais um vídeo.